Você precisa assistir esse testemunho comigo. Eu me lembro que uma vez eu tava muito louca de droga e eu decidi tirar minha vida. Comecei a ouvir muitas vozes gritando na minha cabeça. E aquelas vozes me diziam assim, eu tenho um jeito de aliviar a sua dor. A única maneira de você não sofrer mais é você tirando a sua vida. E eu dei vazão àquelas vozes. E eu me lembro que eu tinha bebido muito, tinha usado muita droga aquele dia. Já tinha uns 5 dias que eu tava usando droga constantemente, sem beber, sem dormir, sem comer, né? Porque a droga, ela tira a fome. E eu acabei dando vazão a essas vozes. E eu entrei em briga com umas amigas minhas que moravam comigo naquele momento. E eu decidi, por conta daquela briga, eu me frustrei daquela discussão e eu decidi tirar a minha vida. Eu fui pra trás de um caminhão. E eu peguei uma arma e tentei suicídio contra a minha vida. Eu tava decidida a tirar a minha vida. E eu me lembro que eu sentei atrás do caminhão, bebi, né? Eu já tava no ocultismo, né? Já fazia parte também. Desde criança eu aprendi aquilo, então era aquilo que eu acreditava e aquilo que eu vivia, né? Eu comecei a ouvir muitas vozes gritando na minha cabeça e gritando meu nome, e dizendo que era o fim pra mim, que a única maneira de eu aliviar minha dor era tirar a minha vida. E eu fui atrás do caminhão e tentei suicídio contra a minha vida. A primeira vez não deu certo, e quando eu tentei a segunda vez, eu escutei uma voz me chamando pelo nome, não me chamando pelo nome não, dizendo assim, ai Senhor, agora eu sei por que o Senhor me trouxe aqui. E quando eu levantei a cabeça, eu tomei um susto muito grande, e quando eu levantei a cabeça, era uma senhora, vestida como crente, do cabelo grisalho, com uma Bíblia na mão, e Deus havia tirado ela de dentro de uma igreja, de uma vigília que estava acontecendo ali na Conde Sazeda. Deus havia tirado ela de dentro da vigília e falou com ela assim, desce a Tomás de Lima e vai até a Rua dos Estudantes. E ela disse que quando olhou pro caminhão, Deus falou pra ela, você vai atrás do caminhão, que eu vou te mostrar uma coisa. E quando ela chegou lá, ela se deparou comigo. E ela falou pra mim assim, não faça isso, porque Jesus tem uma obra na sua vida, Jesus te ama e Ele quer te restaurar. E eu disse pra ela, se Jesus me amasse, meu pai não teria abusado de mim. Se Jesus me amasse, minha mãe não teria me abandonado. Se Jesus me amasse, eu não estaria nas drogas, não estaria nesse mundo, né? Queria justificar A importância de nós estar sempre na direção de Deus, né, irmãos? a minha dor naquele momento, né? Queria desabafar, queria justificar a minha dor, queria responsabilizar alguém pelo que estava acontecendo, né? E ela pegou e falou pra mim assim, deixa eu orar por você. E eu falei assim, a senhora não vai orar por mim, porque eu tenho a minha religião, né? E eu não quero oração. A senhora sai daqui, porque senão eu vou fazer uma merda comigo e com você. E ela falou assim, não faça isso, Jesus te ama. E ela falou assim, eu vou orar por você. Eu falei assim, então eu vou rezar primeiro. Eu rezo primeiro, depois você ora. E vamos ver o que vai acontecer. E ela falou assim, eu topo acordo. E eu me lembro que eu comecei a fazer as minhas rezas. Eu comecei, né, invocar, né, aquilo que eu aprendi. E só que não acontecia nada. Eu comecei a chamar, cantar, rezar o que eu tinha aprendido e nada acontecia, né? E eu falei pra ela assim, calma que ele já tá vindo. Você vai saber quem eu sirvo e você vai sair daqui, porque aqui não é o seu lugar. E eu me lembro que eu tava com algumas coisas, né, sobre o meu corpo. E ela pegou e falou pra mim assim, tudo bem, pode rezar. E eu comecei a desafiar a fé dela naquele dia. Eu tava muito louca. E quando eu dei aquela acalmada, e eu fui pra ela assim, ó, então faz o seguinte, faz a sua oração, porque eu tinha aprendido que a gente não podia falar com crente, não dar a cabeça pra crente orar e nem dar as costas pra eles. Eu fui pra ela assim, mas a senhora vai fazer a sua oração distante de mim, não põe a mão em mim. Ela falou, tudo bem, eu não vou pôr a mão em você. Eu vou somente orar. E eu me lembro que a oração dela foi assim, Deus de Israel, Deus que manda nos céus e na terra, Hosana nas alturas, eu nunca me esqueço. Ela falou assim, não é sobre o ambiente, é sobre essa vida. E essa alma é tua. E quando ela falou essas palavras, desde quando eu passei pelos abusos, o meu coração ele era um coração muito de pedra. Eu não chorava mais, né? Eu tinha muito ódio dentro de mim, muita raiva. Embora eu não contava pra ninguém aquilo, mas era algo que me corroía por dentro. Quando ela fez aquela oração, no meu rosto começou a cair muitas lágrimas. E eu ficava perguntando assim, por que eu tô chorando? Por que eu tô chorando? E eu tentava conter aquelas lágrimas, disfarçar para ela não ver. E quanto mais aquelas palavras ela falava, aquilo me confrontava o meu eu. E aí eu não tinha discernimento, não tinha sabedoria. Sabia quem era Deus porque a gente se referia ao cara lá de cima, né? E eu falava assim, por que eu tô chorando? Quem é essa mulher? Por que ela tá falando isso? E eu me lembro que Deus tomou ela numa atmosfera muito grande. Hoje eu sei o que é isso, mas na época eu não sabia. E ela começou a falar em línguas. E tudo aquilo que ela falava era como se entrasse dentro da minha alma, sabe? E quebrantasse aquele coração dentro de mim. E eu me lembro que quando eu percebi, eu já estava de joelho no chão, aceitando Jesus. Meu Deus. Naquele lugar você aceitou Jesus? Naquela madrugada. Isso era uma volta de umas 4:30 da manhã. E quando eu me deparei, já era 7 horas da manhã, eu estava de joelho no chão, gritando no meio da rua, dizendo, Jesus, me salva. Meu Deus. Me salva, porque eu não quero mais as ruas, não quero mais as drogas.
eu quero literalmente uma reconstrução dentro de mim. Deus entrou dentro da minha vida. Ele alcançou o mais íntimo da minha alma. E foi aquele impasse que eu precisava para sair daquele fundo do poço. E eu me lembro que quando eu levantei do chão, que eu chorei muito, eu gritei muito. Eu vi algumas vozes dizendo assim, deixa ela tá bêbada, tá drogada. Deixa ela. E quando eu levantei do chão... E rapidamente, irmãos. Aí a gente acha assim, acabou, né? O testemunho dela já chegou ao fim. Só que agora, a partir deste momento, a gente vai ver coisas tremendas que aconteceu na vida desta mulher. Porque normalmente a gente finaliza o testemunho e acabou, né? Viveu feliz para sempre. Só que não. Depois que você aceita Jesus, também tem as suas batalhas, as suas renúncias. E é aí que começa realmente a sua história. Então veja comigo. Quando eu procurei aquela mulher, ela já não estava mais lá. Eu fui de uma esquina a outra, perguntei pra todo mundo, você tá ficando doida? Você tá sem dormir, vai descansar. Daqui a pouco isso passa. Só que não passou. Até hoje aquelas palavras fluem dentro de mim. Meu Deus. Glória a Deus. Foi a minha libertação. E aí eu percebi que aquele Jesus que eu recebi naquele dia, ele era maior do que as minhas dores, maior do que os meus complexos, maior do que os meus traumas. Era como se eu tivesse acabado de nascer de novo. Me senti como uma criança de colo. E eu me lembro que ela teve um momento que ela me abraçou. E aí ela falava assim, eu sou o teu pai, pode chorar. E eu queria saber por que eu tava chorando. Eu ficava, por que eu tô chorando? Por que eu tô sentindo isso dentro de mim? Era algo que queimava dentro de mim, no meu corpo, no meu ser. Era muito profundo, muito profundo. Foi uma experiência assim que mudou a minha história. Não foi uma mudança fácil, não foi nada da noite pro dia. Teve um processo, né? Tinha vezes que eu ia pra igreja, desistia, voltava pras ruas, sabe? Foram diversas vezes que eu tive recaídas, mas Deus foi trabalhando. Você abandonou essa religião e você seguia. Abandonou, procurou uma igreja, serviu a Cristo e tinha pessoas que cuidavam de você? Então, a princípio, quando eu fui pra igreja, eu fui bem recebida. Uhum. Só que eu não tive aquele cuidado espiritual. Porque as pessoas acham que uma alma para aceitar Jesus é uma alma que levanta a mão, aceita Jesus e tá salvo. Mas não é isso, a gente ganha alma quando a alma permanece. Tem que ter aquele cuidado, aquela paciência, né? E eu não tive pessoas que tivessem essa paciência comigo. Eram pessoas que quando eu tava de pé, eu tava de pé. Quando eu tava caída, sabe? E foi um processo, foi isso que foi me desanimando. Eu saí e voltava. Até que, olha o que aconteceu. Eu teve uma das minhas recaídas, que eu voltei pras ruas. Fiquei, né, com as minhas amigas nas ruas. E um belo de um dia, uma amiga minha recebeu uma ligação de uma vizinha da minha mãe, dizendo que minha mãe estava muito doente no hospital, que eu precisava ver minha mãe, que minha mãe ia morrer. E aí eu falei assim, se ela morrer amanhã, faz 2 dias. Porque eu não tinha aquele amor por ela mais. Eu não tinha mais aquela saudade, aquele desejo de estar com ela. Eu não queria mais saber da minha mãe. Né? Você nunca teve experiências boas, né? Ao lado dela, né? Não. Assim, referências de momentos Sim. Junto com ela. Eu peguei muita bronca dela, assim, sabe? Muita coisa que tinha acontecido. E eu não queria saber dela. E aí todo mundo me ligava, Lu, vai lá ver sua mãe tá morrendo, sua mãe tá mal no hospital, sua mãe tá isso, aquilo. E eu não queria saber. E aí um belo de um dia, eu me lembro que eu tava sentada assim, lá no colégio da Sé, e um rapaz passou e me deu um folheto. E o folheto tava escrito assim, a última chance. Como a importância do evangelismo nas ruas. E quando aquela palavra que eu li, assim, que estava escrita a última chance, aquilo entrou dentro de mim. E eu comecei a perguntar, última chance do quê? Eu achando que eu ia morrer, né? Falei, será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer? E eu comecei a perguntar, e aí eu comecei a indagar a Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor existe, se o Senhor me ama, se o Senhor me ouve, por que é a última chance? E aí onde Deus ministrou no meu coração, vai lá ver ela, porque é a última chance. E eu fui. Ela estava muito doente, estava internada no hospital, não sabia ainda o que ela tinha. E aí eu fui até o hospital, e quando eu cheguei no hospital, que eu vi ela naquela situação, eu reconheci a minha mãe. E eu achei que eu tinha entrado no quarto errado. Né? E aí eu voltei lá na recepção, eu falei, não, eu tô procurando uma paciente, a Udete, e a mulher falou assim, você nunca pôde sair do quarto 219? Eu falei, sim. Ela falou, é ela que tá lá. Eu falei, não, mas aquela não é minha mãe. Ela falou, é ela, repetiu o nome da minha mãe inteiro, falou, é ela mesmo. E eu voltei lá, quando eu voltei lá, que eu olhei ela, foi algo que me confrontou muito. E aí veio aquele desejo no meu coração assim, eu preciso fazer por ela aquilo que ela nunca fez por mim. E aí eu voltei na recepção, falei assim, pode ficar acompanhante aqui? Ela falou, você precisa ir pra casa, que você tá com cheiro de bebida, você não dormiu, né? E você precisa voltar bem pra ficar aqui com ela. E eu fui pra casa, dormi, me recuperei, eu fui visitar ela, eu tava bem. E cheguei lá,
uma voz dizia dentro de mim assim, você precisa cuidar dela. Você precisa fazer por ela aquilo que ela nunca fez por você. E aí eu tava no horário de visita, entrou uma senhora evangelizando dentro do quarto, e ela falou pra mim assim, eu preciso falar com você. Eu falei, comigo? Você me conhece de algum lugar? Porque eu era muito desaforada, né? E ela falou assim, não, eu não te conheço, mas Deus te conhece, eu tenho um recado de Deus pra tua vida. E eu me lembro que eu saí pra fora, ela entregou o recado de Deus, e daquele dia em diante eu comecei a sentir vontade de visitar minha mãe mais vezes. E os médicos diziam que qualquer momento ela ia morrer, qualquer momento ela ia morrer. E eu tava afastada já da igreja de novo. E eu me lembro que teve um dia que eu decidi passar a noite com ela lá. Porque eu tinha as recaídas, ia lá pro hospital, voltava via ela. Quando eu tava bem, eu ia lá ver ela, porque eu falava assim, será que ela morreu hoje? Eu vou lá ver. E aí, olha o pensamento. Ignorante, né? A mente cauterizada, cheio de coisas ruins, né? No corpo, na mente. E aí eu me lembro quando eu cheguei lá, que eu vi ela naquela situação, os médicos falaram assim, olha, ela não tá reagindo mais. E a gente, em qualquer momento, vai dar a pior notícia pra vocês, porque os médicos não ocultam, né? Ele falou assim, olha, ela tem 15 dias de vida. E aí eu fui no quarto, quando eu olhei pra ela, e Deus falou pra mim assim, você tem 24 horas pra decidir o que você quer da sua vida. E eu falei, com 24 horas, aquele pensamento, sabe? 24 horas. E eu me lembro que eu entrei no banheiro, quando eu lavei meu rosto, que eu fiquei ali no banheiro, eu decidi dobrar o meu joelho dentro do banheiro, no vaso. E eu falei pra Deus assim, Deus, se o Senhor existe, se o Senhor tem essa obra que o Senhor disse que tem comigo, me dá um sinal. Faz alguma coisa por ela. Eu não quero perder ela. Que na verdade eu falava que eu queria que ela morresse, mas no fundo do meu coração não era aquilo que eu queria. E eu me lembro que quando eu voltei no quarto, ela tava tentando arrancar os aparelhos. As máquinas tudo começaram a apitar. E eu saí do banheiro assim, aquelas máquinas tudo apitando. Os médicos já entraram correndo, mandaram eu sair da sala. E ela tentando chamar o meu nome. Ela não conseguia mais falar, ela tentava chamar meu nome, ela só pronunciava com a boca, me chamando meu nome. E os médicos mandaram eu sair. E aí estabeleceram o quadro clínico dela, deram o remédio pra ela dormir de novo, né? Induzir ela ao coma de novo. E daquele dia em diante, eu vi como um sinal de Deus. E eu falei, eu acho que chegou a hora de eu voltar pra igreja. Eu acho que chegou a hora de eu me render a Jesus. E eu fiz um voto com Deus dentro daquele quarto. Falei pra Deus que se Deus tirasse ela daquela situação, eu serviria a Ele. E Deus tirou. Com 3 meses, a minha mãe tava tendo alta numa cadeira de roda do hospital. Sem cabelo, de fralda, pesando 28 quilos. E eu levei ela pra casa. E aí eu voltei pra onde meus irmãos estavam com ela. E aquele dia eu decidi abandonar as drogas pra cuidar dela. Fiquei 2 anos cuidando da minha mãe acamada em cima de uma cama. Indo pro hospital, voltando, os vizinhos, muita gente acompanhou muita coisa. E a gente não sabia o que ela tinha. Os médicos falaram que era um câncer. E aí chegou um dia, eu fui na igreja e o pregador tava pregando assim, que aquilo que a gente mais temia queria nos acontecer. Era uma mensagem mais ou menos assim na época, que eu lembro que ele tinha falado. E aí quando chegou no horário de visita, que ela teve uma recaída, voltou pro hospital, os médicos falaram assim, você sabe o que sua mãe tem? Eu falei, não. Ele falou assim, ela tá com HIV. Meu Deus, aí descobriu HIV. E eu falei assim, HIV? E eu falei assim, e naquela época, se falasse de HIV, doenças assim, era uma doença muito preconceituosa, né? É, exato. Então, assim, eu me apavorei na hora. Foi um baque muito grande. E eles falaram assim, e ela tem poucos dias de vida, né? Os exames, a gente descobriu agora, pelo fato que demorou muito tempo, 2 anos pra tratar, né? Da descoberta da recaída que ela teve, esses 2 anos doente. Ela evacuava muito, ela vomitava muito, nada parava no estômago dela, né? E aí não tinha ninguém pra cuidar dela. No hospital não tinha ninguém. E aí eu falei assim, eu vou cuidar dela. Eu vou cuidar dela. Você precisa trocar traleres, cobertor, lençol, aquela coisa toda, né? E eu decidi cuidar dela, ficar no hospital com ela, cuidando dela, trocava ela, dava banho nela. Antes das enfermeiras virem, eu já tinha dado banho nela. Eu assumi aquela responsabilidade pra mim. E foi aquilo que foi ocupando a minha mente, que foi me afastando de pessoas, das drogas, do mundo. E eu decidi voltar pra onde ela estava e comecei a cuidar dela por muito tempo. E ela se levantou, se regenerou. Né? Ela tinha aceitado Jesus, ela voltou pra igreja, ficou na igreja com o tempo. Eu tô tentando resumir aqui assim, sabe? Mas pode ficar à vontade. E passou um tempo, ela se levantou, foi pra igreja, ficou firme na igreja e eu voltei. Eu tive outra recaída, eu voltei pro mundo, fiquei no mundo. Mais uma vez você quer... Fiquei no mundo. Voltei mesmo, eu tinha feito tudo que Deus tinha levantado dela. Só que ela permaneceu na igreja. E aí eu sumi. Fiquei nas ruas, de novo. E aí eu me lembro que quando foi dessa vez que eu tentei também suicídio de novo contra a minha vida, foi quando eu encontrei ela de novo. Ela já estava na igreja, já era regente do ciclo de oração. Meu Deus. Deus havia feito uma promessa para ela que restauraria toda a família dela. Ela permaneceu, eu não. Né? E o quadro foi se agravando. E depois de tudo isso, ela ficou na igreja há muito tempo, eu já fiquei no mundo. E eu reencontrei ela de novo. Ela já estava bem.
né, com um dos meus irmãos, e um irmão meu estava com depressão muito profunda. Eu fui visitar ela e meu irmão estava muito doente, com depressão profunda, só que a gente não sabia o que ele tinha. Tinha época que ele estava bem, tinha época que estava mal. Lá na frente, a gente descobre, de um dia ele me chamou para limpar a casa dele, fazer uma faxina no quarto dele, que ele ia me dar R$50. E eu fui limpar o quarto dele, né? E me deu aquele negócio assim, tipo assim, arrasta o guarda-roupa. E eu arrastei o guarda-roupa. E achei uma sacola de remédio e um monte de exames. E ele tinha saído para trabalhar. E eu perguntei para ele assim, que é isso aqui? E ele falou, quem mandou você mexer? Eu pedi pra você limpar meu quarto, mandei você arrastar meu guarda-roupa. E eu falei assim, eu já sei o que tá acontecendo. Agora eu quero a verdade. E aí ele pegou e falou assim, lembra quando você ficou no orfanato? Lembra quando a mãe conseguiu pegar a gente de volta? Eu falei, lembro. Ele falou assim, então, a mãe, ela teve algumas recaídas com essa pessoa que havia mexido comigo no passado. E essa pessoa, ela ficou presa, depois ela saiu. E ele se relacionava com muitas mulheres, sabe? Ele tinha esse negócio com ele. E nesse tempo ele se relacionou com uma mulher que tinha HIV. Minha mãe tinha saído com ele. Depois de tudo que aconteceu, minha mãe ainda estava saindo com eles escondida. E aí ele passou HIV pra minha mãe. E minha mãe ainda não sabia que minha mãe tinha voltado com ele, estava morando com meu irmão com ele. E ele abusou de um dos meus irmãos. Meu Jesus amado. E aí, qual que foi sua reação? O que acontece depois? Olha, foi um misto de sentimento. Foi um misto de sentimento porque, assim, no momento me veio aquele negócio assim, na cabeça. Eu era a vítima. Bom, até esse momento você não sabia que ela tava escondida com ele. Não, porque ela já tinha descobriu aí? largado dele. Depois de muitos anos que ela largou dele, que ela Entendi. descobriu que ela tava com a doença. Aí você descobriu ali que Entendeu? ela tava junto com ele. Aí que ela tinha voltado, porque pra mim, quando eu fui pro conselho, tinha acabado a Sim. história toda ali, né? Eu não imaginaria que Sim. lá na frente eles iriam se reencontrar e ia acontecer tudo isso, entendeu? Não imaginaria. Nunca passou isso Creio na minha que você cabeça. não sabia o que Nunca, pensar num momento desse, né? nunca. Quando ele contou a verdade assim pra mim, pra minha família, mexeu com toda a base. Mexeu com a gente demais, assim, a gente não queria acreditar. Eu só acreditei porque eu vi os exames. E aí eu aconselhei ele, vamos se tratar, porque como eu já estava cuidando da minha mãe, estava dentro do hospital com a minha mãe, então assim, eu passava de muitas palestras, eu ouvia muitas coisas, né, muitos relatos, muitas histórias. Então assim, fisicamente eu estava preparada para cuidar dele, mas espiritualmente, quando eu recebi a notícia, foi um baque muito grande. Foi revolta, sabe? Era como se eu estivesse voltando no meu passado. Meu Deus. Depois eu entendi que esse tempo que eu estava fora, mesmo sem eu entender, né, nesse processo, nas ruas, vivendo, acontecendo, era Deus me guardando também. Com certeza. Porque a Mas- vítima era eu. Mas daí você fica sabendo disso, você vai conversar com a sua mãe sobre isso. Não, ele contou pra gente, porque eu já tava no quarto com os exames, e aí ele decidiu chamar minha mãe, meus irmãos, Ela contou pra e vocês contou tudo pra junto. todo mundo chorando, e ele falou assim, o médico já me deu pouco tempo de vida. E exatamente o tempo que o médico deu foi o que aconteceu. Quando ele descobriu, não demorou nem 4 meses, ele morreu. Era na época que eu não tinha tanto tratamento, né? pra essa Não, até doença. tinha, mas ele não quis se tratar. Não quis? Ele não quis. Por que ele não quis? Porque ele tava já doente de alma. Ele queria morrer? Ele queria morrer. Gente. Nem tanto que ele se internou, aí a gente começou o tratamento com ele. E aí ele tava com um câncer que só dá, né? Quem tem essa doença. Eu não lembro o nome do câncer agora. E ele precisava tomar sangue. E ele assinou todos os termos no hospital que não queria receber sangue. Que ele queria morrer. Ele fez a escolha dele. Ele se entregou. Se entregou. E aí eu internei ele no hospital e dali ele ficou e dali ele partiu. E como que ficou sua mãe quando soube disso? Ela caiu em depressão. E ela morreu. Ah, Jesus, glória. Meu Deus. Moça. Ela não conseguiu se perdoar. É forte. Porque daí vocês estavam todos destruídos, né? É muita coisa, né, pra vocês lidar ali. A sua mãe com a culpa, você vendo a história se repetir novamente. Na verdade, Rafael, o ocultismo, ele adoeceu minha família inteira, né? Misericórdia. Foi algo que entrou na nossa família e generalizou.
Eu posso te dizer que, de tudo que aconteceu, eu me considero entre os mortos e feridos, uma sobrevivente. Eu sou sobrevivente. Verdade. A sua mãe aceitou Jesus? Aceitou Jesus, ela estava na igreja. A sobrevivente aí no final ela vai contar aqui. A única solução é Jesus Cristo para tua vida. E quando você estiver buscando em outras fontes, o tempo está passando e você só vai se afundar. Não é isso? Exatamente. E eu queria também, assim, sabe, deixar aqui, né, uma palavra de Deus para os ouvintes, né, todos que vão ouvir esse testemunho, ver que ainda há esperança para uma árvore que se foi cortada. A gente sabe que na vida todo mundo tem seus altos e baixos, mas Jesus, ele é o único caminho, a verdade e a vida. Por mais que a gente passe por tudo que é ruim na vida, por mais que a gente, às vezes, colocamos expectativa em coisas, em pessoas erradas, ainda há esperança para a tua vida. Quando a gente encontra Jesus no meio do caminho, não há dor que ele não possa curar, não há cenário que ele não possa transformar. O erro da gente, muitas das vezes, é esperar chegar no último estágio para buscar Jesus. E eu falo isso, eu não falo sobre religiosidade, eu falo sobre Deus. Porque se Deus não salvar, Rafael, ninguém mais salva. Se Deus não curar, ninguém mais cura. Se Deus não libertar, ninguém mais liberta, né? E Deus, ele não é religião. Ele é amor, ele é cura, ele é a salvação. E a única maneira da gente se restaurar, da gente nascer em meio às cinzas, é se estruturando em Deus. Porque quando Jesus entra, não tem casamento falido, não tem ministério destruído, não tem família que fica no chão quando Jesus entra. E eu sou prova viva disso. Eu tinha tudo para desistir. Eu tinha tudo para me tornar a pior pessoa deste mundo. Mas quando eu conheci Jesus, não foi eu que dei uma chance para ele, foi ele que me deu uma chance de renascer, de recomeçar, de me levantar. Hoje, graças a Deus, com tudo que eu passei, com tudo que eu vivi, eu sou uma pessoa feliz. Eu poderia terminar o vídeo com os seus 6, 7 minutos de vídeo. Quando ela conta a experiência que ela teve, que ela tentou tirar a sua vida e aceitava Jesus. Poderia terminar ali o vídeo. Seria um corte lindo, né? Seria um corte muito bonito. Só que sabemos que a vida de um cristão não é realmente assim, né? Não é um conto de fadas. Não é um corte. Não é um vídeo. Mas a gente tem altos e baixos. Não ache que depois que você aceitar Jesus, irmãos, você vai virar o super crente, super herói. Não é assim. Você viu que esta mulher, ela teve recaídas. Ela caiu e se levantou. Caiu e levantou. E eu achei esse testemunho muito lindo pelo final dele. Apesar de tudo isso que esta mulher passou. E o que ela disse, né? Ela disse assim: eu me considero uma sobrevivente. Ela se considera uma sobrevivente. E ela é. Porque você vê uma família toda destruída. Mas Deus decidiu resgatar aquela vida. Oh, glória, coisa linda demais, meu Deus. Deus é tremendo. Você que está assistindo esse testemunho, deixa aqui nos comentários o que você achou. Se esse testemunho falou com você, se esse testemunho tocou ao seu coração, deixa aí nos comentários. Porque uma coisa eu quero deixar bem clara aqui. Crente não é super-herói, mas temos os nossos dias e dias. Tem dia que o cristão acorda triste, você sabia disso? Tem dias que o cristão acorda sem força. Tem dias que acordamos, irmãos, com aquela força, com aquele ânimo, com aquela vontade. Mas tem dias que acordamos sem forças. Nós caímos, nós falhamos. Mas uma coisa que eu digo que o cristão é persistente. Podemos até cair, mas nós nos levantamos. Podemos até tropeçar no meio do caminho, mas não paramos. E uma coisa muito interessante que ela vai dizer, que quando ela estava ali na igreja, quando ela aceitou a Jesus, tinha pessoas acolhendo ela. Mas quando ela caiu, não tinha mais ninguém. E isso é uma coisa muito importante que nós temos que falar aqui, né? Nós como os membros do corpo de Cristo,
Temos que parar com isso, irmãos. Enfocar naqueles que estão somente do seu lado, aqueles que você considera como uma pessoa perfeita ou santa. E quando alguém faz algo, você descarta ela como se ela fosse um material ou fosse um objeto. Não. Aquele que cai, ele tem muita importância. Cada alma é preciosa ao Senhor. Não fala que o bom pastor deixa as 99 por causa de uma ovelha perdida? Quem somos nós? Porque nos dias de hoje estamos com um coração tão julgador, querendo julgar as pessoas pelos erros dela, só que não olhamos para nós mesmos. Mas a Bíblia diz: examina-se a si mesmo. Você está se examinando? Você está olhando para as suas falhas? Porque é fácil você olhar para a falha do seu irmão. É fácil você julgar o seu irmão. É fácil você dizer que ele está fazendo algo de errado. Mas você está olhando para o que você está fazendo de errado? A palavra diz que a nossa salvação ela é individual. Individual. Então, no lugar de nós ficar se importando com a vida alheia, vamos se importar com a nossa. O nosso papel como a igreja é acolher. Amar a Deus em cima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Pronto. Vamos não somente pregar o amor, mas vamos viver o amor. Porque você vê, hoje é difícil até pessoas pregar sobre o amor, né? Mas se nós formos ver o verdadeiro amor com Jesus, você vai ver o que é amar. Então, assim, esse testemunho nos abre muitas portas de muitos conteúdos, de muitas opiniões da minha parte, mas eu vou ficar por aqui. Se você gostou, deixa nos comentários. Vamos continuar reagindo lá pelos comentários, tá bom? Deixa sua opinião lá, que eu vou estar lá te respondendo, tá? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Fica na paz e até o próximo vídeo.